Meus amigos, sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma questão que, querendo ou não, tem muito a ver com todas as pessoas da face da Terra no geral. O mundo está caótico e confiar nas pessoas é algo que está ficando cada vez mais difícil. Eu particularmente tenho um amigo, uma pessoa que eu tenho um certo apreço por ele, que ele não consegue mais acreditar em ninguém, nem mesmo em mim. O bom é que ele é verídico, né? Ele não tenta maquiar isso e demonstrar uma confiança fajuta. Ele é muito tapa na cara e ele diz abertamente que não consegue acreditar em ninguém. Claro que ele tem uma certa proximidade com algumas pessoas e isso se aplica a todos nós. De certa forma, a gente tem aquela pulga atrás na orelha quando o assunto é depositar a nossa confiança em outra pessoa. Principalmente se você já passou por situações em que você foi traído ou traída. Isso, afetivamente falando, pode ser no campo dos relacionamentos, das amizades, do trabalho, enfim. Acho que todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, já passou por algum determinado tipo de traição. O fato é, o que fazer? O mundo está caótico, as pessoas não são dignas da nossa confiança. E agora? A gente vai viver num mundo sozinho, sem confiar em ninguém? Eu garanto para você uma coisa, quando não se confia em ninguém, as coisas elas tornam-se cada vez mais difíceis. A gente somos seres que vivem em sociedade, somos seres de bando, né? Usando uma expressão que talvez um Nietzsche usaria, somos seres de bando e necessitamos dessa convivência, dessa proximidade com as outras pessoas. E em determinadas situações, querendo ou não, a gente tem que depositar a confiança nessas pessoas. Porque imagine só você está fazendo você é um estudante, um universitário, sei lá, e o professor aplica um trabalho em grupo. Você vai levar esse trabalho para casa, você vai fazer uma parte do trabalho, o seu colega vai fazer outro colega vai fazer outra parte. E digamos que você é esse tipo de pessoa, assim como o meu amigo, que não consegue acreditar em ninguém, que não consegue confiar em ninguém. Então você vai fazer a parte do seu trabalho, mas você vai ficar se torturando psicologicamente. Porra, será que os outros vão fazer a parte deles também? Será que eles vão cumprir com o combinado? E às vezes você pode acabar fazendo o trabalho inteiro. Você acaba dizendo, não precisa que vocês façam nada não, vou fazer a porra toda aqui porque eu não confio que vocês vão fazer absolutamente nada. Ou então, dentro do trabalho, né? Às vezes você está ali fazendo um determinado tipo de trabalho que envolve uma parceria com outro funcionário, com um colega teu, e você acaba não confiando que ele vai fazer o trabalho exatamente como ele é. Eu lembrei agora de um caso aqui. Eu trabalhei uma época em uma padaria e tinha um amigo do meu patrão que também era dono de outra padaria. Só que existia uma diferença entre os dois. O meu patrão, por exemplo, ele acreditava no padeiro. Ele confiava no padeiro, ele confiava em mim, ele confiava na sua equipe, nos seus funcionários. Então ele sabia que de 1 hora da manhã, por exemplo, o padeiro estaria lá junto a mim para assar os pães que seriam entregues pela manhã. Ele tinha essa confiança na gente, então ele dormia essa parte da madrugada, ele chegava por volta das 5 horas da manhã na padaria, ele tinha a certeza de que os pães estariam assados porque nós iríamos efetuar o nosso trabalho. Em contrapartida, o colega dele, o parceiro dele, que também era dono de uma padaria, de uma panificadora, né, ou melhor dizendo, ele não acreditava nos funcionários dele, ele não acreditava no padeiro e nem no ajudante. E ele acordava de 1 hora da manhã e ia assar os pães ele mesmo. Né? Então a carga horária dele tornava-se bem mais extensa e consequentemente mais cansativa do que a do cara que era o meu patrão, porque ele não conseguia confiar nos seus funcionários. Mas será que não existe ninguém no mundo que seja digno, que seja merecedor da nossa confiança? E se existe, como identificar essa pessoa? Como saber que essa pessoa merece nossa confiança? Como saber que essa pessoa é digna da nossa confiança? Bem, eu vou dar alguns parâmetros aqui para vocês. Claro que não existe nada exato, não existe algo que assegure 100% de assertividade, não existe isso. Se alguém promete isso para você, seja lá em que for, prosperidade, saúde, não existe nada 100%, mas existem uns parâmetros, que são os que eu vou passar aqui para você, que vai fazer com que você tenha um pouco mais de assertividade quando o assunto for confiar nos outros, de fato. Quais são esses parâmetros?
O primeiro deles é você analisar a fala e o comportamento das pessoas. Porque ninguém consegue esconder por muito tempo essa contradição entre falar uma coisa e fazer outra. Então essa é a primeira dica que eu dou aí para você. Analise a fala, analise as ações. A segunda dica que eu tenho aqui para dar para você é: olhe nos olhos. Quando você contar uma coisa para um indivíduo, para outra pessoa, olhe nos olhos dela, olhe profundamente nos olhos dela. Se possível, apequene um pouco os seus olhos assim, olhando dentro do olho dela, e você vai começar a perceber se ela está se sentindo desconfortável ou não, se vai gerar aí alguma incoerência na fala dela, se ela vai acabar gaguejando, se ela vai desviar o assunto, o olhar, enfim. Essa é a segunda dica. A terceira dica, meus amigos, essa está mais ligada à questão da espiritualidade, que é você sentir a energia do outro. É você estar atenado espiritualmente a captar não a fala, não só a expressão facial, não só a leitura corporal do outro, mas sentir a energia do outro. Se aquela energia te promove uma sensação positiva ou se ela te promove uma sensação de desconforto. Essa é a principal, aliás, dica que eu tenho a dar para você, essa questão de você perceber, captar essa energia que o outro está transmitindo. Quando a gente está conversando, quando a gente está interagindo com outras pessoas, a gente está em uma troca constante de energia. E você tem que aprender a identificar se essa energia dessas pessoas que você convive com elas, se elas te passam essa sensação de segurança, confiança, positividade, se elas conseguem colocar você um pouco mais para cima, ou se de certa forma elas te puxam para baixo, te deixam mais com a pulga atrás na orelha. A partir de questões como essas, meus amigos, é claro, você nunca vai ter 100% de assertividade em relação a quem é digno da sua confiança ou não, mas você vai começar a ser mais assertivo em relação a quem você deve e a quem você não deve depositar a sua confiança. Confiar nas pessoas é difícil, não confiar em ninguém é mais difícil ainda, porque você vai sofrer duas vezes. A gente tem que aprender em quem devemos depositar a nossa confiança, apesar do mundo estar uma merda, apesar das pessoas estarem de cabeça para baixo, ainda tem muita gente boa no mundo, você tem que aprender a decifrar quem são essas pessoas. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe um like nele, um comentário, se inscreva e toda aquela baboseira lá que os youtubers aí pedem para as pessoas fazerem. Obrigado, até a próxima e valeu!